Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Idiomas e Aleatoriedades. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Amanda. Eu conheci ela lá no LinkedIn e foi justamente esse interesse que ela tem por idiomas que me chamou muita atenção e ela vai se apresentar para vocês. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Amanda, eu tenho 21 anos. Atualmente eu estou fazendo engenharia elétrica na UFMG. Estou no quinto período, tutorial. E atualmente eu trabalho como desenvolvedora de software na DTI Digital. E estou lá há mais ou menos uns 8 meses. Olha, muito E bom. eu sou de Minas Gerais. É. Eu também sou de Minas Gerais. Eu moro Uma numa cidade coincidência? perto de você. Moro em Divinópolis, Minas Gerais. Ah, conheço. Legal, legal. Bom, Amanda, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar participando desse podcast e estar compartilhando a sua história com idiomas e principalmente também eu acho muito interessante estar trazendo essa visão de programação, porque eu acho que agrega muito assim para as pessoas verem como que duas coisas assim tão diferentes um pouco, né? Assim, porque envolve linguagens, elas podem se entrelaçar e formar um superpoder, digamos assim, né? Uhum, com E certeza. para começar, a primeira pergunta assim, que eu faço para a maioria dos entrevistados, que é como que começou seu interesse por idiomas, assim? Uhum. Nossa, é uma pergunta muito interessante. Eu não sei falar, assim, um ponto específico onde eu realmente pensei, cara, que legal estudar idiomas. Eu acho que sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, assim, porque desde quando eu era criança eu já tinha esse contato, assim, com a internet, então eu tava sempre jogando jogos, vendo vídeos no YouTube, né? E eu sempre também gostava muito de ouvir músicas, e eu pensava assim, cara, o que que significa, sabe, essa letra? O que é isso aqui? O que que é essa palavra aqui? Então eu lembro que na época tinha. Ai, qual que é o nome? Letras, cifras. Eu não Sim, lembro, tinha um sim. site. Esses sites assim. Você lembra qual que era o Sim, esses site? sites até hoje eles existem. Ó, o É, Letras, ele é interessante pontuar para o pessoal que o Letras, ele traz tanto a letra da música mesmo, como a tradução e a explicação do significado da música, entende? É bem legal para quem curte estudar com música. exatamente. Aí eu sempre pesquisava muito as letras, que eu ficava curiosa. E eu começava a pegar uma palavrinha aqui e outra ali, mas nada assim muito fixo, tipo, nossa, estou estudando de uma forma fixa. Era uma coisa bem assim, natural, sabe? Acho que eu sempre ia alinhando os meus interesses, assim, pessoais com a aprendizagem de línguas, né? Porque o inglês, dado o fato dele ser uma língua universal, Sim. a gente tem muito conteúdo disponível na internet, na televisão, nas mídias, assim, de forma geral em inglês. Então a gente acaba tendo muito contato com isso, né? Não tem muito como evitar. Então, eu Exatamente. sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, sempre gostava de entender o É, porquê eu das coisas. percebi isso mesmo. Você tem essa É, coisa muito curiosa assim, lá no seu perfil do LinkedIn. sim, muito, muito, muito. Então eu vi uma coisa e falo, cara, eu não sei o que é isso, eu preciso saber o que é isso. E aí foi, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo, né? A gente aprende uma palavra aqui, outra ali, e quando a gente vê, a gente já tá desenvolvendo essa afeição pelo aprendizado de línguas, né? Mas acho que uma coisa que impactou muito a minha vida, eu falo assim, no aprendizado de inglês, foi justamente durante a pandemia, né? Porque tava um caos, a gente não sabia muito bem o que estava Sim. acontecendo. E esse período de isolamento pra mim foi muito difícil, né? Porque eu sempre gostei muito de ter o contato com as pessoas, com os meus amigos, de falar, de aproveitar a vida. E você ficar confinado, assim, pra mim foi, caramba, eu tava surtando. E aí eu encontrei, no estudo de inglês, um abrigo, assim, de certa forma, um espaço onde eu me sentia confortável pra poder conversar com pessoas que também estavam sofrendo, né, com aquele momento tenso de pandemia, mas pra gente se ajudar, sabe? Foi literalmente uma rede de apoio, assim, que eu encontrei. Então, nossa, eu era doidinha, assim, eu entrava em lives, eu conversava com o pessoal nativo, né? Eu fiz parte de vários grupos de conversa também, então, assim, pra mim foi muito bom, porque quando você consegue associar algo com um sentimento positivo, você acaba gostando daquilo, né? Então, comigo, Sim, assim, sim. o inglês, eu não vi o inglês como uma coisa chata, tipo, nossa, tem que usar gramática, tem que decorar as palavras. Pra É, mim, você não o vê inglês, como escola, assim, digamos, né? isso. É uma perspectiva diferente, assim, que as pessoas têm de, preciso estudar inglês para ter emprego, ou para ter, Uhum.
aquela visão de escola assim, é bem chata do Restrita, inglês. né. É muito Realmente. arcaica. Nossa, isso me deixa revoltada, mas, assim, na época da pandemia eu vi o inglês muito como uma ponte pra mim conseguir criar laços com pessoas incríveis ao redor do mundo. Então, Ó, quando você sabe o inglês, você sim. consegue conhecer muitas pessoas. Se você sabe só o português, você consegue conhecer pessoas que falam português, mas inglês, tipo, tem, sei lá, muitas, muitas, muitas pessoas no mundo que falam inglês. Então, pra mim isso foi, assim, uma virada de chave, né, às vezes a gente pensa: "Ah, inglês nos Estados Unidos", e só. Mas não, assim, tem pessoas do mundo todo que falam inglês, Dá pra então, assim, as você possibilidades são infinitas. aprender muito com pessoas de diferentes culturas, né? Assim, Exato, exato. Então pra mim, assim, transformou muito a minha visão de mundo, sabe. Eu acho que eu vivia muito numa bolha, mas, enfim, eu poder estar tendo esse contato com essas pessoas através do inglês, pra mim foi uma coisa que me ajudou muito, assim, a superar esse momento tão difícil que foi da pandemia, sabe. Então eu tenho um carinho muito grande pelo aprendizado de inglês, porque foi uma coisa que me ajudou muito, muito, só muito, por muito. curiosidade, quando começou a sua jornada com o inglês mesmo? Qual que era a sua idade, mais ou menos assim? Que Ah, você ótima pergunta. tinha e atualmente, assim, só para o pessoal compreender um Então, pouco. eu sempre estudei inglês na escola, né, então, assim, Sim. desde 6 anos de idade eu já estava lá. E foi assim, tipo, na escola era muito a questão da gramática, verbo to be e tudo mais, sabe. Então, assim, não tinha tanto incentivo pra comunicação, pra Uhum. consumir conteúdos em inglês, então não era um estudo muito ativo, era um estudo no sentido, tipo, eu ia pra aula, decorava a gramática, pronto, acabou, semana que vem estudo mais, o que é uma péssima forma de estudar. Mas eu não tinha muito essa mentalidade de aprendizado de línguas, né, na escola eles não passavam tanto isso. Mas eu sempre busquei por fora também, assim, eu sempre gostei muito de jogar um jogo chamado Stardoll, não sei se alguém que tá assistindo conhece, mas é o Nunca meu ouvi jogo falar. preferido. Basicamente é um jogo de moda Legal. que aí você tem lá a sua personagem, você consegue comprar roupas, você consegue vender essas roupas também, você pode decorar sua suíte, enfim. E aí você pode interagir com outros jogadores, né. Então eu comecei a frequentar, salas de bate-papo com jogadores de outros países, né, então Legal. eu tinha Ah, que tem um falar jogo, inglês. não sei se você já fala de Habbo lá, que chama o jogo. Habbo Hotel, sim! Nossa, Tipo eu era muito isso. viciada nele. Eu já vi Sim, muita gente que aprendeu inglês, assim, várias outras línguas só no chat, assim, jogando. com o pessoal. Sim, Bem sim, eu legal. jogava também, mano, muito bom. Clube Pinguim também, adorava. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu não lembro de cabeça, assim, mas nossa, eu passava o dia todo jogando computador. Acho que desde sempre eu sempre gostei muito de computador, né, então acho que seria isso que eu fui pra área de programação também, Refletiu mas bem seu perfil, assim, é. de onde que você iniciou e aonde que você tá caminhando hoje em dia, né, na área de Sim, as programação. coisas vão se alinhando, né. Sim. E aí, depois do inglês, qual que foi o próximo idioma que você começou a aprender, teve interesse, digamos? Uhum. Nossa, isso aí foi uma decisão difícil, viu. Porque, assim, eu sempre gostei muito, muito de estudar inglês, só que chegou um momento que eu falei: "Cara, eu quero aprender uma coisa nova, né, eu tô Sim. enjoada do inglês". Sei lá, eu Seu enjoei. nível já é C2, assim, basicamente, né, porque eu vi Ou lá no seu C2 também não, eu diria não? C1, porque C2 Porque acho meio, assim, sim, muito bom. você escreve muito bem, assim, a parte Ai, muito escrita. obrigada. Que eu Eu estava amo lendo, eu escrever. estava até aprendendo algumas, lendo seus textos no LinkedIn, eu consegui aprender novas palavras. E eu já Eu tenho um também sempre vocabulário, aprendo eu já tenho um quando eu tô vocabulário, escrevendo. assim, relativamente bom. E aí é Muito bem legal obrigada. acompanhar isso. Ai, valeu, valeu. Mas o que eu estava comentando, eu, assim, tinha várias opções na minha cabeça. Só que uma das coisas principais que eu estava levando em consideração era: "Ok, eu vou aprender uma língua, mas o que que eu vou ganhar com isso?", né. Então, assim, eu cogitei começar a aprender espanhol, porque é muito próximo do português, e aí a curva de aprendizado é, assim, mais tranquila, digamos assim. E também questão de viagem, né, que eu tenho muita vontade de conhecer os países da América Latina, então acho que seria muito viável. Emprego também, que eu vejo que tem algumas empresas que exigem isso na área da programação. Aí eu estava cogitando também italiano, que eu acho que é uma língua muito bonita, assim, muito, não sei, romântica, não sei explicar, Uhum. mas eu gosto. Só que eu não via muito sentido em aprender italiano, né, porque acho que só a Itália que fala italiano, né, não sei. Sim, é uma coisa Mas bem restrita, né, tipo, é uma coisa é, não é que é aham. restrito, né, é uma coisa muito única, né, assim, da Sim. Aí eu acho que mas geralmente quem aprende italiano são pessoas que têm família, né, de descendência da Itália, às vezes já vai visitar e tals, o que não é o meu caso, aí eu
desanimei um pouco. Uma curiosidade assim, não sei se você acha legal, mas uma coisa que eu acho muito interessante nos italianos é como que as mãos complementam a fala, compreende? Como é Sim! uma coisa tão necessária para transmitir uma comunicação, sabe? Nossa, eu acho isso tão incrível, porque assim, quando a gente tá aprendendo uma língua, a gente não aprende só a gramática, a gente aprende a cultura das pessoas, a forma que elas pensam. E assim, a linguagem, assim, não verbal também faz parte de você aprender uma língua, né? Então, eu fico até brincando com os meus amigos que, assim, quando eu troco, tipo assim, a língua que eu estou falando, eu sinto que minha personalidade muda. E eu acho isso tão engraçado, não sei se você também. Você tem um pouco disso? Ou não? No meu caso, eu acho que não, mas é perceptível em algumas pessoas, assim. Aham. Mas isso das mãos eu acho muito legal. Nossa, eu fugi muito do assunto sobre a língua que eu fui escolher. Eu decidi que eu ia aprender francês, porque é uma língua parecida com o português, né? Então a curva de aprendizado já seria mais amena, digamos assim. E eu gosto muito da cultura da França, tenho muita vontade de visitar. Então acho que quando a gente vai escolher uma língua pra gente aprender, um dos principais fatores que a gente tem que levar em conta é o que me motiva a aprender essa língua? Quais que são as razões pelas quais eu vou dedicar tanto tempo da minha vida para aprender essa língua, né? É uma decisão muito difícil, assim. Não é uma Sim. coisa tipo, vou estudar aqui um pouquinho e pronto. Não, é uma coisa que você tem que se comprometer. Então, se você não tem um foco, se você não consegue visualizar o porquê de você estar fazendo isso, você não vai conseguir manter a constância, entende? Exatamente. Então, pra mim, isso foi algo que eu. Nossa, eu fiquei um tempão pensando qual língua que eu aprender. Eu acho que eu fiquei uns 4 meses, sempre pensando, cara, eu quero aprender uma língua nova, mas será que tá no momento certo? Eu preciso melhorar meu inglês ainda, né? Será que meu inglês tá bom o suficiente pra mim começar a aprender outra língua? Eu sempre ficava nessa noia. Mas depois eu falei, quer saber? Só vou. E eu fui. E foi uma ótima decisão. Se a gente fica esperando o momento certo, ele nunca chega, né? Então, enfim. Exatamente. É interessante pensar assim, porque você falou uma coisa que eu acho bem legal, que você falou que ficou muito tempo pensando para depois executar, digamos assim, né? E é uma coisa que Uhum. hoje em dia a gente não observa muito no perfil das pessoas, porque elas são muito imediatistas, sabe? Então elas fazem mais do que pensam. E aí Uhum. eu acho interessante esse ponto que você trouxe. Quando que foi mais ou menos o ano que você começou a aprender francês? Então, eu comecei a aprender francês quando eu entrei na faculdade, que era depois da pandemia, acho que era 21, 22. 2021. É, por aí. Sim, porque eu estava naquela vibe, tipo, nossa, estou começando uma nova fase da minha vida, né? Vou estabelecer metas pra esse ano. E eu falei, quer saber? Vou colocar a meta de aprender francês, assim. Mas foi engraçado porque na época, tipo, eu não tava botando tanta fé que eu realmente ia me dedicar tanto. Eu falei, cara, eu vou aprender pra aprender, beleza. Mas assim, eu dei tanto gás, tipo, eu fiquei surpresa comigo mesma, sabe? Eu não pensei Sim. que eu ia me dedicar tanto, mas eu gostei tanto do francês, acho que principalmente de conversar com as pessoas, que pra mim, assim, eu sempre, nossa, eu ficava o dia todo estudando e nem vi a hora passar, então, assim, eu fiquei muito Interessante. surpresa comigo mesma. É muito interessante isso, porque realmente o impacto, o quanto você gosta de algo ou o quanto você tem interesse, impacta sim, digamos, na velocidade que você aprende, sabe? Totalmente, totalmente, nossa. E assim, o que me motivou muito também é que eu gosto muito de moda, né? Acho que eu já falei algumas vezes no LinkedIn, que é até, se eu não fosse fazer engenharia, eu com certeza faria moda, que é a minha paixão. E na França tem muito isso, né, das influências, assim, da moda, essa questão mais criativa, da arte também, então são coisas que me agradam Museu do bastante. Louvre, né? Sim, exatamente. E nossa, eu adoro, assim, sou apaixonada, e eu fico, às vezes eu ficava o dia todo vendo vlogs em francês, do pessoal lá em tour na França, nos museus, enfim. Então acho que tudo isso são coisas que ajudam muito a gente a aprender uma língua mais rápido, né, igual você comentou, se a gente tem interesse, e se a gente gosta também da cultura, né, das pessoas, se a gente realmente se engaja com isso, acho que o aprendizado se torna muito mais proveitoso e divertido também, né? Acho que o mais Sim. importante é a gente se divertir durante o processo de aprendizado. Não pode ser algo maçante, senão a gente vai acabar deixando de lado em algum momento. É uma coisa que me chama a atenção assim, no idioma francês é o quão é, é tipo a sonoridade, sabe?
Uhum. Tipo, é uma língua parecida com o italiano, é uma coisa muito musical, sabe? E Sim. isso é interessante, assim. Não sei se você conhece uma cantora chamada Zaz, já ouviu falar? Jazz? Conhece? Não, não, Depois eu não. vou te mandar. É muito boa as músicas dela. Tem um É, ritmo não. assim meio cigano, sabe? As batidas Uhum. assim, bem Aham. legal. E também é interessante também pontuar pro pessoal assim, o quão rica é a questão de conteúdo produzido na França. Não sei se você já reparou na podcast, filmes. Tipo, é uma coisa diferente assim e muito rica assim de estar consumindo. Bem legal isso. Sim, isso é um ponto muito positivo, assim. Eu acho que tem muitas séries francesas interessantes, músicas também. Eu acho que isso ajuda bastante. Porque agora no momento eu tô estudando alemão. E um choque que eu tive é que eu não consigo encontrar tanto conteúdo que, assim, pelo menos que agrade meu interesse, assim, Uhum. pessoal, Coisa como bem quando eu tava estudando nichada, né? francês ou inglês. Sim. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim, eu uso aplicativo de conversação com nativos, né? Eu sempre gosto de puxar o assunto, tipo, pô, você tem alguma série, alguma música que você recomenda em alemão? Que é uma forma de você aprender mais sobre a cultura, né? Do país, né? Das pessoas também. E aí a maioria das pessoas sempre falam, ah, não, eu não gosto muito de músicas alemãs, eu geralmente não escuto muito, porque elas são chatas. Eu fico tipo, pô, você é alemão e você não escuta coisas alemães? Tipo, como assim? Então, pessoal, pelo menos as pessoas que eu conversei, eles têm essa visão, tipo, de não gostar tanto das coisas que são produzidas lá. Então, assim, eu acho que é complicado, né? Dependendo da língua que você tá aprendendo. Tem algumas que são de países, assim, um pouco mais fechados, né? Mais sérios. É, se não Então, me às vezes não tem engano, tanta uma amiga coisa. minha falou que tem uma série muito boa chamada Dark, que é Ah, uma eu tô assistindo ela. série alemã. Sim, nossa, é uma loucura. Aí, às vezes eles não produzem tanta coisa boa, né? Mas Mas tem um que é muito boa. algumas É. coisas são boas, assim. Essa série é boa, ainda não terminei. Mas tô gostando bastante. Só que é difícil assistir em alemão. Nossa! Aí toda hora tem que ficar voltando pra entender. Você acha que eles falam rápido? Assim, Então, ou não qual que seria a sua dificuldade? necessariamente, mas é porque o meu nível de alemão ainda não é tão avançado, né? Igual do francês e inglês. Então, assim, pra mim, qualquer coisa que as pessoas falam, eu tenho dificuldade, porque eu ainda tô nesse Hum, processo de entender a língua, de entender a estrutura de formar frases. Então, assim, na minha perspectiva, eu acho difícil, sabe? Mas é até uma coisa que, assim, acho que quando a gente fica muito nessa de aprender línguas, a gente vai aprendendo alguns truques, né, de como aprender uma língua. E uma coisa assim que eu acho muito importante pra mim é sempre tentar consumir conteúdos que estão de acordo com o meu nível atual, ou pelo menos só um pouquinho acima pra me desafiar, pra mim não ficar na zona de conforto. Mas se eu tipo assim, começo a consumir conteúdos que estão muito avançados em relação ao que eu entendo, ao invés disso ser, tipo assim, um fator que vai me motivar a estudar mais, sim. vai ser um fator que vai me estimular, porque eu vou ficar, cara, eu não entendo nada, meu Deus, não sirvo pra isso. Então, é uma coisa assim que a gente vai aprendendo, né, depois de estudar várias línguas, mas o que eu tô tentando fazer agora, ao invés de assistir séries muito complexas que têm um repertório assim muito específico em alemão, eu tô tentando assistir coisas bem bobinhas, mas que eu sei que eu vou entender, uma coisa totalmente aleatória assim que eu faço. Às vezes eu gosto de assistir Peppa Pig em alemão. Ah, Me ajuda desenhos, muito. sim. É, Eu- sim. Algumas pessoas já ouvi falar, assim, essa dica, né? Essa estratégia de utilizar desenhos Uhum, por ter uma linguagem mais simples, né? Menos uhum. complexa, digamos assim. Exato. Outra dica que eu dou pra quem estiver assistindo também eu gosto muito de pesquisar vídeos no YouTube que contam historinhas em alemão. E aí eles vão dando contexto bem devagarzinho, aí tem imagens. Geralmente são assim. Agora tá meio na moda, né? A gente fala faceless, tipo, canais do YouTube que assim, não tem uma Com rosto, pessoa. né? Hum, Exatamente. Geralmente é com voz de IA. E as imagens também são geradas por IA. Talvez a história também é gerada por IA, não sei. Mas assim, tudo eu IA, né? acho tudo IA, tudo IA. Mas eu acho muito legal, porque são histórias muito assim, muito interessantes, assim. E eu gosto muito da sonoridade da língua alemã também. Aí eu fico escutando com meu fone. Aí é algo tão relaxante. Nossa, eu gosto demais. E aí tem várias historinhas no YouTube que são bem simples. E eu acho que, assim, essa é uma das melhores formas de você expandir o seu vocabulário em qualquer língua que você estiver aprendendo. Não só, assim, ler, sei lá, um dicionário e tentar decorar palavras. Eu acho que essa não é uma forma Sim. muito legal de aprender. Mas você entender o contexto
e associar as palavras ao contexto, né? Igual como as crianças aprendem, né? Elas não aprendem, tipo, já lendo gramática, elas aprendem ouvindo os pais, os familiares, entendendo o contexto, né? Então, quando você ouve aquela palavra várias vezes, você começa a associar isso com objeto, ou com, sabe o que é a palavra, mas eu acho que isso pra mim me ajuda muito, sabe? Tipo, consumir conteúdo simples, mas de forma repetida, até eu conseguir incorporar aquela palavra nova no meu vocabulário, assim. Então, é algo que eu tento fazer todos os dias, nem sempre dá, né? Não vou mentir, minha rotina não é perfeita, mas estou tentando. É uma curiosidade. Como que você integra o aprendizado de vocabulário? Como que você, digamos assim, não é decorar, mas como você faz para passar esse vocabulário que você aprende para memória de longo prazo? Por exemplo, você utiliza caderno, utiliza aplicativo? Como que você Uhum. trabalha essa questão? Ou, uma coisa engraçada, eu não tenho muito hábito de anotar Legal. em caderno, não tenho muito hábito, mas uma coisa que eu faço, eu sou muito tagarela, né, então sempre gostei muito dessa parte do speaking. Eu fico falando comigo mesma, em momentos aleatórios do meu dia, tipo, às vezes eu quero pensar algo em português, mas ao invés de pensar em português, eu tento forçar o meu cérebro a pensar aquilo em alemão, por exemplo. Então, eu gosto muito também de ficar repetindo, né, as palavras várias e várias vezes e tentar formar frases na minha cabeça. E eu gosto muito de praticar com outras pessoas também, né, principalmente nativos. Então, quando eu aprendo uma palavra nova, eu tento usar aquela palavra quando eu estou conversando, né, com os nativos por mensagem ainda, não consigo falar assim, falando não, mas eu sempre uso muito o GPT, até uma dica aí pra galera. É muito, muito, muito útil você usar o GPT pra te ajudar a entender o contexto de frases, a entender como, assim, sinônimos às vezes, né, pra enriquecer o seu vocabulário, ou pra corrigir também. Você pode escrever a frase, um texto, e ele corrige e fala: olha, tá certo, mas talvez se você fazer dessa forma fica mais interessante. Ele pode te ajudar também nos contextos, por exemplo, isso aqui é um contexto formal, isso aqui é informal. Então, é um processo, sabe? Mas eu acho que pra mim, assim, eu gosto muito de falar comigo mesma, de falar com pessoas. E às vezes eu tento escrever um pouco em alemão também, mas ainda não tô no nível que eu consigo escrever super rápido e de boa. Então, assim, geralmente eu sou muito do speaking, sabe? É até uma coisa que eu tento maneirar aí, porque quando você estuda muito uma área e deixa as outras de lado, isso pode ser um pouco ruim, né? Exatamente. E você tem alguma plataforma específica que você utiliza para conversar com outras pessoas nativas? Sim! Nossa, agora é meu momento de fazer propaganda. Mentira. É um aplicativo que eu baixei foi na época da pandemia. Não, mentira, foi antes. Nossa, já tem muitos anos que eu uso esse aplicativo. Misericórdia, já deve ter uns 8 anos que eu uso. Chama Hello Talk, que... Já ouviu falar? Acho que eu já escutei, mas eu nunca usei, no caso. Ah, é muito bom, porque primeiramente ele é gratuito, e segundamente as pessoas não te deixam tanto no vácuo, né? Porque, não sei você, mas eu já tentei vários aplicativos de conversação, e a maioria, ou as pessoas me deixavam no vácuo, ou então eram pessoas meio estranhas, né? Eu ficava tipo, nossa, isso é estranho, é perigoso, né? Mas o Hello Talk, assim, é um aplicativo muito legal, porque você consegue alinhar os seus objetivos com o objetivo da pessoa. Então, é uma troca, assim, recíproca. Então, por exemplo, eu quero aprender alemão, eu vou conversar com uma pessoa que sabe falar alemão e ela quer aprender português. Então, é uma troca de conhecimento mútua, sabe? Eu acho que isso é muito positivo, porque nenhum dos lados, assim, dessa relação sai no prejuízo, né? Que é muito ruim você só ajuda a pessoa não te ajuda de volta, ou vice-versa. Exatamente. Então, é um aplicativo muito legal, porque ele fornece várias formas de você se conectar com as pessoas. É tipo uma rede social. Então, você pode mandar mensagem, áudio, fazer ligação, você pode participar de live, você pode participar de salas de bate-papo com várias outras pessoas também, você pode fazer posts. São, assim, muitas possibilidades. Então, eu gosto bastante dessa liberdade que a gente tem de poder interagir com as pessoas da forma que mais nos agrada, né? Então, tem dias que eu só quero mandar uma mensagem, que eu tô de boa. Tem outros que eu tô, tipo, muito motivada, eu entro em live, às vezes eu faço lives também. Então, é legal, assim, você acaba conhecendo muitas pessoas com histórias muito ricas. Então, Isso é legal. acho que essa troca é a coisa que eu mais amo sobre aprender línguas, sabe? É uma ponte, né? Quando você sabe a língua de outra pessoa, você consegue criar uma conexão ainda mais forte com ela. Eu acho que isso é. Eu sou apaixonada por isso. Uma coisa interessante que você falou, assim, é como que você se conecta, né, assim, com a história das pessoas através da conversação. Uhum. E eu sou um pouco diferente.
eu sou uma pessoa mais auditiva. Então, eu me conecto muito com podcasts, entende? Uhum. Amo escutar podcasts, assim, sobre histórias de empreendedores. Como que por exemplo, outro dia eu escutei sobre o fundador do Twitter. E é, tipo, muito Uhum. legal que você vai aprendendo as coisas. E aí, só para trazer um pouco dessa reflexão, né? Você precisa ter autoconhecimento para entender do que você gosta e utilizar as ferramentas para te engajar mais no processo de aprender um idioma. É o que você faz. Você se entende bem e aí você vai explorando os meios que você tem. Nossa, falou bonito, com certeza. Acho que cada pessoa tem o seu jeito de aprender e tá tudo bem, né? Assim, às vezes a gente se compara muito com os outros e pensa, ah, essa pessoa aprende desse jeito, então eu tenho que aprender assim também pra dar certo. Mas acho que não existe uma receita de bolo, né? Acho que é muito sobre a gente se entender, a gente saber o que que motiva a gente, o que que a gente gosta de aprender, a forma que a gente gosta de aprender e focar nisso, né? Acho que não tem um certo, um errado. Acho que hoje em dia tem muita gente na internet que tenta vender essa coisa, tipo, essa ideia de, tipo, não, você tem que fazer assim, 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 pra você atingir fluência em 3 meses, sei lá o quê, mas Sim. não é sobre isso, sabe? Não é sobre o resultado final, é sobre o processo, né? Então, acho que isso da gente se conhecer também é algo muito importante no processo de aprendizado, assim, de uma nova língua. Não só pra línguas, né, mas pra tudo na vida, Sim. convenhamos. É isso que você falou sobre aproveitar o processo, né, de aprender. É uma Uhum. coisa que às vezes quando a gente está com muita pressa, a gente acaba deixando de lado, entende? Perceber essa pequena evolução que a gente vai tendo. Por Uhum. exemplo, uma coisa que como eu também comecei a programar em 2023, então, às vezes aquela pressa que você tem de aprender, às vezes atrapalha um pouco, entende? Nossa, demais. E aí você deixa de aproveitar, tipo, nossa, consegui, sei lá, programar meu primeiro Hello World. E aí, Uhum. tipo, essas pequenas coisas que você vai acumulando é uma grande vitória também, né? Se você for pensar. Sim, totalmente. Eu acho que às vezes é muito difícil, assim, pra gente reconhecer as nossas pequenas conquistas, né? E é muito difícil metrificar também, até algo que eu tento fazer, assim. Uma coisa, é a propósito que eu faço. Pelo menos eu fazia antes, quando eu tinha um pouco mais de tempo, mas eu sempre gravava eu falando em francês. Tipo, todos os dias eu gravava pelo Sim. menos o áudio e deixava lá pra eu poder ver de novo e refletir, por exemplo, pô, será que essa pronúncia aqui dessa palavra específica tá boa? Será que eu consigo melhorar? Será que eu repeti muitas vezes essa palavra aqui? Será que talvez não seria bacana eu aprender sinônimos? E aí eu comecei, assim, no começo eu era muito tímida, eu só deixava esses áudios pra mim. Mas depois eu comecei a postar também no Hello Talk, para as pessoas verem. E eu pedia feedback, tipo, na cara dura. Assim, vocês podem dar um feedback aí? Tipo, o que eu posso melhorar na minha fala? E eles falavam pontos, assim, olha, isso aqui ficou interessante, mas essa forma que você puxou o R, talvez você pode fazer mais pra dentro, talvez assim, assim, assado. E aí, com base nesses feedbacks, assim, constantes, todo dia eu postava pelo menos uma coisa, eu consegui melhorar a forma que eu me expressava em francês e me sentir mais confortável também para falar sobre assuntos mais diversos. Tinha até no Hello Talk um desafio dos 30 dias. Aí, cada dia, você tinha que gravar um áudio falando sobre alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho que falar sobre que tipo de almoço que eu gosto. Amanhã eu tenho que falar sobre uma coisa muito engraçada que aconteceu na minha infância comigo. E aí, eu sempre me divertia muito, porque, assim, é muito difícil a gente falar sobre assuntos específicos, né? Sim. Acho que quando é coisa do dia a dia e tudo mais, é mais tranquilo. Mas quando é algo muito específico, você fala, cara, como que eu falo isso aqui em francês? Como que eu falo isso? Então daquela chavinha, né? Tipo, pô, nunca parei pra pensar como que eu falo isso em francês. Deixa eu ver, deixa eu aprender. E acho que é assim que a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, né? Todo dia, um dos meus principais objetivos, assim, é sempre aprender pelo menos uma coisa nova todos os dias. E eu sempre anoto o que eu aprendi também. Isso me ajuda, que eu vejo o quanto que eu tô evoluindo. Isso você falou sobre esse desafio de 30 dias, eu já vi no YouTube, que o pessoal pega, grava, algumas pessoas postam ou outras pessoas deixam só no particular, sabe? Uhum. E é bem interessante isso porque te ajuda mesmo a notar como que você está evoluindo, sabe? E eu também gostei muito dessa sua dica de pegar, enviar áudios no Hello Talk, porque muitas vezes, quando a gente está aprendendo de forma autodidata, muitas vezes aquilo que a gente acha que a gente ouviu certo, não é certo.
Não sei se você já percebeu isso. No Sim. inglês aconteceu muito comigo. E aí uma vez eu fui conversar mesmo com um amigo meu e ele falando assim, não, isso tá errado. Só que na minha cabeça o jeito que eu pronunciava tava certo, entende? Uhum. E aí às vezes a gente não consegue ter essa percepção de se tá certo, se tá errado, ou o que pode melhorar. Então foi uma ótima dica essa sua de utilizar o HelloTalk. Obrigada. Ótimo mesmo. Agora vamos tentar descobrir por que que você quer aprender. Por que você começou a aprender alemão? Nossa, isso aí também Porque é é uma uma pergunta que eu língua me faço todos assim, os dias. uma língua complexa e Um não é tão pouquinho, viu? comum. Assim. Um pouquinho. Só que não, só que muito. Então, eu comecei a aprender o alemão porque eu queria me desafiar. Assim, eu já me sentia muito segura com o francês. E acho que todo momento da nossa vida, às vezes a gente começa a se refletir, tipo, pô, legal, eu gosto disso, mas eu queria fazer algo novo, sabe? Eu queria explorar algo diferente e sair da zona de conforto. Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, igual eu comentei, e que gosta de estar em uma posição de desconforto. Eu acho que quando eu estou, assim, tipo, nossa, eu não sei isso aqui, caramba, eu tô passando sufoco. É assim que eu evoluo, é assim que eu melhoro, sabe? Então tava no ponto que eu tava muito confortável no francês. Claro, eu não tô falando que eu sabia de tudo, longe disso, mas eu já não sentia tanto aquele brilho nos olhos de estar naquela fase de descoberta, né? Eu acho que tem muita essa curva de aprendizado que, assim, no começo você aprende muita, muita coisa. Mas quando você tá lá no B2, C1, você fica, tipo, você aprende menos, assim, fica mais assim. E aí você não consegue realmente ver toda essa evolução, assim, de forma clara, né? Igual quando você era intermediário ou tava iniciando. Então, é difícil se manter motivado quando você não consegue ver essa evolução. E pra mim isso foi difícil, foi difícil. Mas eu pensei, ah, velho, só vamos, bora que bora. E aí eu tinha algumas opções. Eu já queria aprender o espanhol antes, né? Mas eu decidi ir pra uma língua um pouco mais diferente, que eu queria me desafiar. Então eu tava na dúvida entre alemão e holandês, porque eu tenho muita vontade de mudar pra Holanda. Eu até fiz um post sobre isso hoje. Só Já ouviu falar daquele, a coisa é, nada a ver, Lucas Montano? sim, nossa, eu adoro o Programa canal dele. Isso ele me mora inspirou lá. muito a querer mudar pra Holanda, porque ele Sim, mora lá, né? exatamente. Sim, pra área de tecnologia, programação, assim, tem muita oportunidade. Enfim, eu podia falar sobre isso o dia todo, é um assunto que eu gosto bastante. Mas eu fiquei na dúvida entre essas duas línguas. Só que eu decidi ir pelo alemão, porque, diferentemente do holandês, que ele é falado na Holanda, o alemão ele é um pouco mais amplo, tem outros países que falam alemão também. Então, eu comecei a pesquisar bastante também sobre o mercado de trabalho na Alemanha para engenharia de software, e foi algo que me agradou bastante, assim. Eu confesso que ainda não tô 100% decidida, meu coração ainda bate muito forte pela Holanda, mas o bom é que na Holanda muitas pessoas falam inglês, né? Então, mesmo que você não seja fluente em holandês, você consegue sobreviver. Agora, na Alemanha, muita gente também fala inglês, mas não é igual na Holanda, né? Então, geralmente nas grandes cidades é tranquilo, só com inglês, mas no interior, assim, é passar um sufoco. Você, Então, você sabe que, não sei se você tem acompanhado, né, as notícias assim relacionadas à Alemanha, mas atualmente eles estão afrouxando um pouco a questão do visto, sabe? Porque sim, eu vi justamente isso. a população está envelhecendo e eles estão precisando cada vez mais de mão de obra qualificada para estar substituindo, né, Uhum, esses postos de trabalho. exatamente. Aí tudo vai se alinhando, né? Sim. Aí eu pensei, velho, tipo, eu já sei inglês, mas se eu souber alemão, minhas chances, assim, de conseguir fazer um intercâmbio, de conseguir um emprego no exterior, assim, vão aumentar muito, porque não são tantos brasileiros que falam alemão, acho que é muito específico, ou imigrantes de forma geral. Então, assim, se você sabe a língua do país, as oportunidades de emprego que você vai ter são muito maiores, né? Então, a princípio, o que me motivou foi o mercado de trabalho da Alemanha e o fato de eu ter o sonho de morar fora, né? Na Europa. Então, tudo isso aí foi se alinhando. Eu falei, ok, vou aprender alemão. E foi mais ou menos isso, assim. Não foi muito por causa da cultura do país, ou porque eu tinha algum amigo da Alemanha, ou sei lá. É uma coisa Foi, mais foi mais por. estratégica, assim, né, digamos. Exatamente. Não é porque eu amo a Alemanha, a cultura. Foi uma coisa mais, assim, conveniente pra minha área. Hum. Mas com o passar do tempo eu acabei gostando bastante. Eu acho que
sempre que a gente está estudando a língua de um país, é inevitável que você também consuma conteúdos e acaba se interessando pela cultura, né? Ou pelo menos, acho que é assim que deveria ser, né? Mas com o passar do tempo, eu fui consumindo tanta coisa alemão que eu comecei a me interessar de forma genuína pela cultura, pelas pessoas. Então, assim, eu gosto bastante. Antes eu não achava uma língua tão bonita, eu achava meio esquisita. Mas depois de tanto ouvir, eu falei, cara, é bonito, né? Nossa. E aí, isso é uma das coisas que me motivam muito também. Eu vejo os alemães falando, assim, eu falo, nossa, eu quero muito falar dessa forma um dia, sabe? Conseguir me expressar, me comunicar e compartilhar, assim, minhas ideias em alemão. Eu acho que quando você consegue compreender as pessoas e ser compreendido, acho que isso é uma virada de chave, né? Quando você tá aprendendo qualquer língua, assim, é um momento que você se sente muito feliz e muito orgulhoso de si mesmo. Eu quero muito conseguir atingir esse objetivo em alemão. Acho que eu vou me sentir muito feliz comigo mesma também, que, E convenhamos, não é fácil não. é uma língua assim, se você for notar, assim, é uma língua muito direta, né? A comunicação, né? Sim, Tipo muito assim, diferente do português. por exemplo, em português a gente fala isso, e aí depois fala aquilo, e Uhum, depois chegar no ponto, sabe? E lá eles são bem diretos, assim. Por isso que o isso é um pessoal fala choque. que as pessoas ficam chocadas que eles são mais secos, assim, entende? Mas não é que eles são Uhum. secos, é que é parte da cultura, do modo deles se comunicar. Nossa, com certeza. E assim, eu acho que quando a gente se abre, se coloca nessa posição de estar, tipo assim, é, estar, tipo assim, disponível para aprender com o outro, sobre a cultura do outro, eu acho que é uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Porque, assim, pra gente, às vezes a gente pensa, ah, não, mas os alemães são chatos, eles são muito secos. Mas quando você se abre e você se dispõe a aprender a língua deles, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, sabe? Assim, de você querer aprender sobre o outro, sobre a cultura das pessoas, sobre, assim, sobre sair da sua bolha, sabe? Da sua zona de conforto. Então, eu acho que isso te transforma muito como ser humano, sabe? Te transforma uma pessoa mais empática e mais aberta também a, sei lá, entender diferentes pontos de vista, né? Eu acho que hoje em dia, assim, a gente tá passando por um momento difícil, porque muitas pessoas são muito assim, ah, extrema direita, extrema esquerda, é muito isso, O muito aquilo. famoso 8 ou 80, né? Exato. E as pessoas não se abrem tanto pra ver a opinião dos outros e pra entender, né, o que as outras pessoas pensam. Então, assim, eu acho que quando você se dispõe a aprender uma nova língua, você se coloca nessa posição de ser uma pessoa mais aberta. E eu acho que isso é essencial pra qualquer ser humano, né? É, Empatia. é isso que você falou sobre o respeito, né, que as pessoas de uma determinada nacionalidade têm quando você fala o idioma delas. É uma coisa muito interessante. Não sei se você conhece o canal do Thiago Mello. Ele tem um canal chamado Vem a Mim, Língua Russa. Conhece? Não, não Não? conheço. Não. Ah, é. Um cara, tipo, que aprendeu russo sozinho. Caramba, animado. Chegou num nível, assim, de fluência muito alto. Que até os próprios russos dizem que ele quase não tem sotaque. Caramba. E aí, incrível. Ele faz, tipo, vídeos conversando no Omegle com os russos. E Aham. aí as pessoas perguntam: Você nasceu na Rússia? Ele, não. Uhum. E aí, mas quando ele mostra que ele é brasileiro e que ele aprendeu o russo, o comportamento das pessoas diante da situação muda totalmente. E aí você percebe o poder disso que você compartilhou, de falar um novo idioma. Eu acho isso muito Sim. interessante, muito curioso, entende? Uhum. Bem Você fica legal. muito feliz também quando você vê alguém se esforçando para se comunicar com você na sua língua, né? Eu, por exemplo, quando eu tô ajudando o pessoal nativo, que eles querem, assim, se expressar em português, eu acho muito legal, sabe? Deles realmente estarem lá se empenhando para poder se comunicar comigo e abertos também a aprender, tirar dúvidas. Eu acho que isso, pelo menos pra mim, me deixa de coração quentinho, sabe? Eu ver que tem uma pessoa que tá interessada na minha cultura, que ela tá se esforçando pra poder conversar comigo, eu fico muito feliz. Eu falo, cara, não, bora, te ajudo, vamos lá. Sim. Então, acho que é muito sobre essa parceria também. É engraçado, né? Como que a gente tem essa questão amistosa, né? Quando a gente vê uma pessoa de outra nacionalidade aprendendo, mas às vezes a gente fica com vergonha dos erros que a gente comete quando a gente está aprendendo um novo idioma. Nossa, com Já teve essa certeza. percepção?
Sim, total. Acho que é muito também sobre a síndrome do vira-lata, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante. A gente que é brasileiro, da América Latina em geral, a gente tem, às vezes, essa mania de enaltecer demais outros países e se colocar numa posição, assim, como se nós fôssemos inferiores, né? Então, acho que isso é muito nítido quando a gente reflete sobre as interações entre brasileiros e estrangeiros, né? Então a gente às vezes se julga muito quando a gente comete erros, e a gente sempre pensa que o nosso inglês não é bom o suficiente, que nós não somos bons o suficiente e que os estrangeiros sempre são superiores. Mas assim, quando um estrangeiro às vezes comete um erro, a gente acha fofinho, fala, ai, que bonitinho e tal, mas por que quando a gente comete erros, a gente, tipo assim, não somos bons o suficiente? Então acho que é muito assim, uma questão da gente parar e refletir também, né, sobre o porquê da gente sempre se colocar pra baixo, né, dessa forma, porque isso não é saudável, né, nem pra nós, nem pros outros. Então, assim, pra mim foi um processo de autodescoberta, né. Eu não sei você, mas eu, assim, no Brasil, assim, acho que a gente não tem muito esse senso, tipo, pô, eu sou uma pessoa latina, tipo, eu nunca me vi como uma pessoa latina, tipo, sabe, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas quando a gente começa a interagir com pessoas diversas de outros países também, a gente muda um pouco a nossa perspectiva de como a gente se enxerga no mundo, né? Então tem muito isso, você é latino. Beleza, mas o que é ser latino? Então, pra mim, foi um processo muito interessante de autodescoberta e sobre, assim, refletir sobre como as pessoas me enxergam enquanto uma mulher brasileira e como eu enxergo as pessoas também, como eu me enxergo. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a interagir com pessoas muito diferentes da gente fora da nossa bolha, isso é algo que enriquece bastante, né? No começo pode até ter um pouco de choque cultural e algumas desavenças também, mas faz parte. Acho que a gente só tem a ganhar com essas trocas Isso de você falou experiências. de começa a perder um pouco dessa coisa de eu sou isso, eu sou aquilo, entende? E aí quando Uhum, você começa a perceber que você é o todo, entende? uhum, Compreende? Você não é só brasileiro, você é tipo, você faz parte do mundo, entende? Planeta. Você começa a ter uma visão mais ampla, assim, de quem é você. E isso eu acho bem interessante, assim, nessa jornada de autoconhecimento. Uma coisa agora que eu gostaria de saber é, você é uma pessoa organizada ou você segue seus estudos assim, mais no fluxo, assim, do dia a dia? Como que você uhum. faz para estudar na semana muito corrida? Como que você mantém essa rotina, sabe? Essa frequência de estudos? Uhum. Então, uma ótima pergunta. Eu definitivamente não sou uma pessoa organizada nos meus estudos. Eu sou muito assim de fases. Às vezes eu tô muito, muito motivada, então eu fico super engajada, estudo o dia todo, consumo muito conteúdo, faço, às vezes, assim, vou praticando bastante. Mas tem outros momentos que eu me sinto muito desmotivada, né? Assim, nossa, preguiça de estudar, tem que estudar mesmo hoje. Mas, assim, é uma luta assim, minha, assim, que eu tenho, sabe? De, ao invés de ter esses picos de motivação, tentar manter a constância, né? Porque eu acho que a organização é algo essencial quando você tem uma meta a longo prazo, né? De nada basta você estudar muito aqui um dia, no outro você não estudar nada, passar um mês sem estudar nada, depois estudar muito. Não é assim que as coisas funcionam, né? Você tem que ter algo equilibrado. Tá, algo que eu tô tentando, assim, ajustar na minha vida, mas é complicado porque, igual eu mencionei anteriormente, eu acho que eu mencionei, né? Não lembro, mas eu trabalho como estagiária, né, em desenvolvimento de software. E além disso, eu também sou estudante de federal. Então, assim, dá pra imaginar que eu não tenho muito tempo livre, né? Então, assim, um pouquinho de tempo que eu tenho, eu tento descansar minha mente, que eu acho muito importante. E aí, quando sobra um tempo, eu estudo alemão, né? Que agora é o meu foco, assim, total. Mas eu não tenho muito uma rotina regradinha de estudos, não, sabe? E eu também não gosto muito de deixar tudo muito assim regrado, porque eu acho que quando a gente tenta sistematizar muitas coisas, perde um pouco a paixão, né? A graça de estudar. Então eu gosto quando é algo mais orgânico, tipo, pô, sei lá, tô sem nada pra fazer, queria muito ver um vídeo aqui do Easy German, que é um dos meus canais preferidos, a propósito. De Sim, pessoas falando na rua, em esse alemão. Falei, canal, cara, não vou ver. esse Aí eu canal só ele é vejo. muito bom porque ele tem easy, vários idiomas, já viu? Vários. Sim, sim, eu via muito francês quando eu estava estudando. Eu gostava de ver muito sobre inglês britânico também. Uhum. Nossa, eu gosto demais, porque é o inglês do dia a dia, né? Quer dizer, inglês Tá. não, a língua do dia a dia. Às vezes a gente estuda essa gramática, quando a gente vai conversar com o nativo, você não entende porcaria nenhuma.
Mas quando você já vai, assim, se familiarizando com as expressões do dia a dia, acho que isso já ajuda muito, né, no aprendizado. Mas assim, tipo, eu não tenho muita rotina certinha não, sabe? Mas geralmente eu gosto muito de tentar consumir conteúdos em alemão e praticar conversação e escrita também. Acho que eu sempre tento equilibrar, né, os 4 pilares, né, que seria reading, speaking, listening e writing, né. Só que nem sempre eu consigo, tipo, às vezes eu prefiro muito mais speaking, às vezes eu tô numa vibe só de ouvir um podcast, mas nada muito certo não, sabe. Eu sou bem de boa, assim, eu não gosto também de colocar muita pressão em mim mesma, porque senão isso acaba me desmotivando, assim. Então, eu só tenho o objetivo de estudar todo dia, sem exceção, nem que seja só 15 minutinhos, né, isso pra mim é crucial, Uhum. mas não é nada muito, assim, sistematizado, não, sabe. É, outra curiosidade, você falou do HelloTalk, né? Quais Uhum. outras ferramentas, aplicativos você integra nesse processo de aprender idiomas? Tem mais algum? Olha, assim, eu não gosto muito de usar muitos aplicativos, porque eu acho que quanto mais coisa a gente tem, mais perdido a gente fica. Então eu gosto de ficar realmente só com alguns aplicativos e ficar sempre fixa neles, sabe. Sim. Então atualmente eu uso muito o Duolingo, porque eu sou iniciante, mas eu não recomendo o Duolingo pra quem já tá avançado, porque eu acho que o Duolingo é muito pra você aprender o contexto de formar frases e expandir seu vocabulário quando você ainda tá iniciando, mas assim, não acho que ninguém deveria usar o Duolingo como única fonte de estudos, acho que ele tá lá só pra apoiar, mas eu conheço muitas pessoas que dependem 100% do Duolingo e, tipo, não é assim que funciona. Mas eu gosto muito de devagar no YouTube, tipo, aleatoriamente e ver vídeos, assim, sobre assuntos aleatórios, principalmente sobre programação, que é algo que eu Quando gosto. eu estava aprendendo inglês, eu criei tipo uma conta no YouTube separada, só para mim consumir conteúdos em inglês, sabe? Tipo, separado do Que português. legal. E aí, fazendo isso, o YouTube só me alimentava com conteúdos em inglês Nossa, do é uma meu ótima dica. interesse, entende? Eu faço isso também. É uma boa estratégia, assim, pra... É ótimo. Eu configurei o YouTube, eu não lembro, eu sei explicar direitinho onde fica, mas tem um lugar onde você consegue configurar, tipo, a região que você Sim, está e, tipo, de onde você quer receber sugestões. Aí o meu eu configurei lá também e faz uma diferença, né, porque o algoritmo já vai te indicando conteúdos que estão, assim, relacionados com os seus objetivos de estudo, né, então, assim, exatamente. já vira algo normal da sua rotina. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente tornar isso algo natural, assim, do nosso dia a dia, que a gente não percebe que a gente tá estudando, né. A gente tá estudando, mas a gente não percebe, então acho que isso é a melhor forma. Sim. E você É. gosta de podcast? Você tem um hábito de escutar ou não? Pô, eu adoro, só que assim, ultimamente eu não tô tendo tanto hábito, igual eu falei, questão do tempo, mas eu gosto muito de ouvir podcasts sobre autorreflexão, sobre, sei lá, a jornada da vida de jovens adultos, que é uma coisa que me interessa bastante, sobre profissão, sobre a vida, sabe? Assuntos mais tranquilos, assim, Sim. tipo, meio mais introspectivos também, é algo que eu gosto bastante. Mas em alemão eu nunca cheguei a escutar podcasts, não, mas geralmente eu escuto muito em inglês. Muito, muito, Sim. muito. Eu puxei essa pergunta porque desde o ano passado, assim, eu venho usando um aplicativo chamado Snippet. E esse Snippet, não é conheço. um aplicativo de podcast que ele tem um grande diferencial, assim, ele é bem diferenciado. Ele Aham. gera transcrição dos episódios e tem para vários idiomas, tem 11 idiomas, incluindo francês também. Só não sei se tem alemão no caso, mas Uhum. tem inglês, espanhol, essas línguas mais comuns. Ele gera um transcript e aí automática essa transcrição. E aí você pode salvar trechos do podcast que você achou interessante e depois exportar essa transcrição para estudar ela, entende? Que legal. Isso é muito legal, assim, para quem quer aprender. E essa é a dica pro pessoal que gosta de podcast. Eu utilizo muito esse aplicativo. E quais que são os temas desses podcasts, geralmente? Você é como se fosse um aplicativo de podcast normal. Você seleciona lá o país que você quer, Ah, tá, tem várias escolhe o coisas. podcast e aí ele gera a transcrição automática. Aham. E é bem Ah, legal, legal, assim. vou pesquisar aqui depois pra baixar E ele também. também utiliza inteligência artificial para fazer um resumo, sabe? Já Aí viu é aqueles bom. podcasts tipo 2 horas? Que você fala Uhum. assim, será que eu escuto? Será que não escuto? Levemente longo. Do que se trata? E aí essa inteligência artificial ela te faz um resumo do que é o podcast e os principais pontos assim.
Muito legal isso. Entendi. Ó, interessante, gostei. Bem legal, sim. Bom, pessoal, a Amanda, né, como ela falou no começo, ela é programadora. Você atua em qual parte da programação, só para o pessoal entender um pouco mais? Então, atualmente eu atuo como full stack, né, então Sim. eu atuo tanto na parte do front-end, do back-end e DevOps também. Então, a gente brinca que é tipo Bombril, né, mil utilidades que passar pra gente tá aprendendo, a gente tá se virando, que a gente não sabe, a gente corre atrás e é isso. Mas, basicamente, é esses 3 pilares. E quando você começou a estudar programação? Oh, isso é uma história interessante. Eu comecei na programação muito por causa do curso técnico que eu fiz, quando eu tinha uns 15 anos. Eu fiz mecatrônica no Cefet, não sei se quem tá ouvindo conhece. Acredito que sim, que é bem famoso, pelo Em menos aqui em Minas Minas. Gerais, sim. Sim. Aham. E eu fiz o curso que, tipo assim, no começo eu pensava que ia ser mais na área de robótica, mas não era exatamente isso. Mas uma das matérias era programação, né, orientada a objetos, então era muito focado em C++, né, mais pra área industrial. E, a princípio, por mais engraçado que seja, eu não gostei tanto. Não foi uma coisa que eu fui muito assim, tipo, acho que o professor também não era muito bom, a forma que a gente aprendia não era tão interessante. Mas depois disso, que eu me formei no Cefet, eu tinha que fazer um estágio, né, obrigatório pra conseguir o meu diploma. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como instrutora de programação, né. E aí, eu não tinha muito como fugir, então era na época da pandemia e estava super difícil arrumar um estágio e eu só fui. E assim, foi uma das melhores decisões da minha vida, sabe. Acho que mudou muito a minha visão sobre o que é programar. Antes eu pensava que era uma coisa muito, assim, restrita, que você não tinha tanto espaço pra criatividade, mas eu percebi que é justamente o contrário, né, programação é você resolver problemas da vida real com código. Então tem várias formas de você solucionar esses problemas. Então, eu sou apaixonada por programação, acho que dá pra ver, né, mas, pra mim foi um divisor de águas, é algo que eu amo bastante, mas foi muito aleatório, sabe, eu nunca me vi trabalhando com programação, nunca tinha cogitado isso, só No surgiu na caso, minha nesse vida. estágio você ensinava para outras crianças, assim, ou outros adultos? Exato, crianças. Crianças? É, Nossa, crianças. Uhum. interessante. Qual que era a idade delas, assim? Só pra entender. Nossa, é uma loucura, tinham crianças que tinham 5, 6 anos, imagina ensinar programação pra crianças tão pequititinhas. Sim. Mas tinha adolescentes também, né, tipo 13, 14 anos, era bem variado, mas a maioria dos alunos que eu peguei eram alunos mais novinhos mesmo, porque eu sempre tive mais jeito com criança, aí eles passavam os mais novinhos pra mim. E como que foi a sua experiência, digamos, sendo uma educadora de crianças, assim? Como você se Nossa, foi sentiu? incrível, assim. No começo foi assim, acho que sempre foi bem desafiador quando as crianças faziam muita bagunça, né, isso é um pouco frustrante, assim, você saber lidar Lidar. com isso. É, porque você não pode ser mal educado, porque senão os pais vão brigar com você, né, e também você tá em um ambiente de trabalho, você tem que ser profissional. Mas também você não pode ser muito bonzinho, senão elas pegam muita intimidade, elas não vão te respeitar, né, enquanto uma figura adulta. Então, acho que é muito sobre você conseguir atingir um equilíbrio, né, pra poder lidar com as crianças, mas é bem desafiador. Mas uma das coisas que eu mais gostava é o fato de ensinar, né, eu sempre fui muito apaixonada por isso, acho que a gente aprende muito enquanto a gente tá ensinando. E você pegar conceitos complexos da programação e tentar destrinchar eles e descomplicar pra passar adiante, eu acho que isso foi muito desafiador, porque eu tive que aprender muita coisa, né, assim, eu fui aprendendo durante o estágio, tinha muitas coisas que eu não vi no curso, que eu tinha que ensinar para as crianças no estágio, então eu aprendia lá na hora. Então, acho que até isso alinha muito com o aprendizado de línguas, né, porque eu sempre fui autodidata, então eu saber correr atrás, saber ter essa Pesquisar. proatividade. Exatamente, saber como Saber pesquisar. encontrar a resposta, na verdade. Exato. Então acho que isso tá muito alinhado com a programação, né, você ser autossuficiente. E saber que, assim, nem sempre você vai saber de tudo, mas o importante não é exatamente o que você sabe ou não sabe, mas sim a sua força de vontade pra aprender algo novo, né, tá aberto a aprender coisas. Então, acho que tudo isso se alinha, né, esse mindset de aprender uma linguagem e aprender programação, né, são linguagens, né, se você for pensar. Então acho que pra mim, assim, foi um momento muito importante na minha vida, sabe, eu ter atuado como instrutora, porque foi aí que eu descobri, assim, o meu amor pela educação, sabe. Então, até uma das razões que hoje em dia eu atuo aí tão ativamente no LinkedIn, porque eu sinto a necessidade de passar o meu conhecimento adiante, né. Acho que se o conhecimento é guardado só pra você, ele é em vão, né. Não faz sentido. Isso que você É. falou esse processo, né, de tentar pegar uma informação complexa, destrinchar ela de uma forma simples, me lembra uma coisa que
que eu vi, assim, não sei aonde, eu vi em algum lugar, mas, por exemplo, quando você vê uma frase, uma citação de alguém, você precisa, por exemplo, pensar assim, o quanto de pensamento foi colocado naquela frase para ela ter aquele significado que ela tem, sabe? Uhum. Entende? Porque uma frase, ela é uma citação muito curta, que geralmente tem grande profundidade. E é justamente nessa profundidade que está a complexidade, entende? Do pensamento, e você simplificar ela a um ponto de ser uma frase curtinha, mas que tem um grande significado, assim. Com certeza, concordo plenamente. É muito legal, né, quando a gente para pra refletir sobre o porquê das coisas. E é uma coisa, e como que é a reação das crianças ao aprender essa programação, elas verem lá, assim. Acho bem legal, Uhum. assim, essa parte de quem Sim, está sendo transformado, sabe? nossa, pra mim, assim, isso era o auge, assim. Isso faz o meu dia, porque quando você ajuda alguém, essa pessoa consegue executar algo que dá certo e ela fica super feliz, assim, com os olhos brilhando, e ela te agradece, assim, com a maior sinceridade do mundo, assim, pra mim isso não tem preço, sabe? Então, era uma das coisas que mais me motivava no meu emprego, quando eu conseguia ajudar as pessoas e eu vi esse brilho nos olhos, sabe, das crianças, assim. É muito legal, porque às vezes a gente tem um pouco desse estereótipo que programação é difícil. E não é um estereótipo, na verdade, é difícil sim. Mas só porque é difícil não significa que é algo que é impossível de aprender, né? Pra crianças até. Então, assim, pra mim era muito legal, sabe, eu poder estar auxiliando as crianças nesse processo de aprendizado e ver o resultado também, sabe, porque elas se sentiam muito orgulhosas de si mesmas, né. Eu acho que quando você consegue resolver algum problema ou fazer algum código funcionar em programação, você se sente muito bem, assim, com você mesmo. Então, você atuar ali para poder ajudar essas crianças a desenvolverem uma autoestima intelectual também é algo muito gratificante, sabe. Então, pra mim, assim, foi algo que realmente mudou completamente a minha vida e a minha visão de mundo também. Eu gosto muito de criança, de ensinar e de programação, então se alinhou muito bem aí no que eu esperava das expectativas do Hum. estágio. Eu acho interessante você falar isso da como que a educação transformou a sua vida, né? E aí como que você gostou tanto desse processo, né, de se autoeducar, que você quis levar para a vida de outras pessoas. E Uhum. aí é justamente essa sensação que a gente tem quando as pessoas te agradecem pelo que você fez, que tipo é a sua motivação para continuar, entende? Compreende? E Uhum. aí eu também comecei a programar porque nesse processo de aprender inglês, eu tive muito contato com algumas comunidades na gringa, assim, no exterior, que eles desenvolviam software para aprender idiomas. Que legal. Atualmente tem até um grupo é uma empresa basicamente, que começou com pessoas muito apaixonadas por aprender idiomas, e eles fundaram uma empresa chamada Migaku. É tipo uma Hum. palavra em inglês, em inglês não, em japonês. E é tipo uma extensão que você consegue aprender com vídeos no YouTube, e utiliza, pega a transcrição, traduz ela, e você consegue salvar palavras, etc. Uma coisa muito Uhum. louca, assim, mas é interessante, sabe? E aí eu vi, nossa, falei assim, nossa, eu queria criar minhas próprias coisas, assim, entende? Porque eu sempre tive esse pensamento, assim, de, nossa, eu vi um problema, foi mais ou menos parecido com você, eu vi um problema, assim, e falo assim, nossa, se eu pudesse criar uma ferramenta para resolver essa minha dificuldade, porque eu nunca gostei, por exemplo, de depender dos outros para fazer as coisas para mim. E aí Uhum. eu tive essa vontade de criar as minhas próprias ferramentas. Falei assim, vou aprender a programar, que era a solução, entende? E aí eu comecei a estudar. Uhum. Bem legal Pô, bacana. essa coisa de o que motiva as pessoas a aprender a programar. E você acha que aprender idiomas te facilitou para no seu aprendizado de programação? Nossa, totalmente, assim. É até uma coisa bem interessante que meu professor na faculdade sempre falava, que todo programador, ele é um linguista. Na época eu não entendi muito bem, né, tipo assim, o que tem a ver? Que programação é de exatas e línguas é, tipo, sabe, humanas, tem nada a ver. Mas quando eu comecei a realmente me aprofundar na programação, eu vi que, assim, independentemente da linguagem de programação que você tá usando, ou framework, ou sei lá o quê,
você ainda consegue chegar no mesmo resultado, sabe? Então, assim, a mensagem que você vai passar é a mesma, mas a forma que você escreve é diferente. E isso é exatamente a mesma ideologia das línguas em geral, né? Posso falar em japonês, posso falar em chinês, posso falar em português. A mensagem é a mesma. O que muda é a forma que eu estou, assim, me exatamente me expressando. É. Então, isso é uma visão muito legal, sabe? Que eu fiquei tipo, cara, que interessante, né? Nossa. E aí eu comecei a tentar implementar coisas, né? Dos meus estudos de línguas na área de programação. Então, assim, não exatamente as línguas em si, mas a metodologia de aprendizado, sabe? Acho que autodidatismo, assim, é o que mais realmente me ajudou, né? Eu ter essa proatividade de aprender línguas me ajudou muito a estudar programação, né? Você saber, igual a gente comentou antes, né? Pesquisar coisas, achar as respostas, né, dos seus problemas e, enfim, saber se virar, né, na hora do sufoco. Então, acho que esse mindset que eu adquiri ao passar de todos esses anos estudando línguas me ajudou muito a conseguir, assim, me sair melhor no aprendizagem de programação, sabe? Não ficar sempre esperando que as respostas vissem até mim, mas eu correr atrás das respostas. Eu ter a proatividade e ser protagonista do meu próprio aprendizado. Então, acho que é muito sobre isso, sobre a gente ser proativo nos nossos estudos e não ser passivo, né? A gente tem que correr atrás, tem que fazer esforço, tem que tomar iniciativa e é isso, é só assim que a gente evolui. Então, acho que estudo de línguas me ajudou muito nesse aspecto. E também que na programação, acho que pra quem é da área já vai saber, é tudo em inglês, né? Então, pra você conseguir achar respostas de problemas que você tem em fóruns, pra você conseguir achar conteúdos na internet, posts, blogs, vídeos, tutoriais, a maioria é em inglês, documentação também. Então, é muito, muito, muito importante você ter inglês pra poder se virar na programação e conseguir ter um acesso a uma gama mais vasta de conteúdos, né? Porque se você sabe só o português, beleza, tem muitos cursos bons, mas inglês tem ainda mais, né? Então, acho que isso também me ajudou muito, até financeiramente falando, né? Eu vejo que tem muitos brasileiros que gastam rios e rios de dinheiro em cursos de programação, mas que às vezes eles achariam conteúdo muito bom, ou talvez melhor, se eles soubessem pesquisar inglês, né? Então, acho que o inglês, assim, muito mais além de você usar para se comunicar com pessoas, igual a gente estava discutindo anteriormente, para mim, assim, profissionalmente falando, eu vejo muito como um meio de eu conseguir ter acesso à informação que eu preciso de uma forma mais rápida e efetiva, sabe? Então, acho que abre muito essa gama de conhecimento que você tem acesso quando você sabe inglês. Então, para programação é algo crucial e é algo que me incentivou também, né? Acho que quando a gente realmente tem necessidade de usar uma língua no nosso dia a dia, você não tem muito como fugir, né? Você tem que aprender. Então, pra mim, está sendo muito positivo, assim, porque por mais que eu estude francês e alemão, eu ainda continuo enriquecendo meu inglês, né? Que é uma coisa que eu sempre tive medo, assim, que quanto mais línguas você começa a aprender, mais difícil é, porque você tem que sempre estar estudando todas. E, nossa, isso é muito difícil pra mim, muito difícil, né? E pelo menos inglês eu uso bastante. Agora, o francês não tô usando tanto como eu gostaria, né? Tô focando muito no alemão, então, às vezes eu passo uns perrengues por causa disso, né? É difícil gerenciar. Tinha um cara que eu acompanhava, ele tinha um canal no YouTube, ele chamava Pedro Poliglota. E ele Ah, acho que eu conheço. infelizmente ele excluiu o canal excelente que ele tinha no YouTube. Uhum, Mas aí ele mostrava como que ele gerenciava a questão do listening, sabe? Aí ele, tipo, uhum. tinha um aplicativo de podcast que criava playlists para cada idioma pra ir, pra ir alimentando, sabe? Pra não perder a escuta, assim. Uhum. Eu achei bem legal. Ah, bacana. Eu acho É um bem assunto que eu interessante, tenho assim, o interesse. modo como que as pessoas gerenciam esse caos, assim, sabe? Como os Uhum. poliglotas fazem pra manter Sim, tantas línguas, assim. mas eu acho difícil, assim. Ainda mais quando você tá aprendendo duas línguas que são parecidas, às vezes você corre o risco também de confundir palavras, né, nas línguas. Não sei se já aconteceu com você, às vezes aconteceu comigo. Aí acho que é um processo, né? Mas assim, é algo que eu fico pensando. Assim, eu gosto muito de aprender línguas, mas eu penso, cara, será quando que eu vou parar de aprender línguas, né? Porque chega um momento que são muitas línguas pra você manter. Então, sei lá, eu fico pensando nisso às vezes, tipo, sei lá, Amanda de 70 anos, será quantas línguas que ela vai saber falar? Não Eu vi sei. um velho chamado Steve Kaufman. Sim, 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 Ele, sim. assim, ele sabe 60 línguas, né? Mas cada uma num nível diferente. Aham. Nossa, é muito incrível. Meu Deus.
tem que ter muita motivação. Nossa. Uma curiosidade, como que é a sua relação com seus colegas, assim, de trabalho, quando você toca, quando você fala sobre idiomas, assim? Porque no meio de tecnologia nem todo mundo sabe inglês. E aí, como que Não. você faz para levar essas suas Aham. dicas? Ou você incentiva as pessoas? Aham. Então, eu sou uma pessoa bem aberta, né, bem de boa, então, assim, sempre que tem oportunidade eu gosto de puxar essas coisas, porque eu acho que se tem algo que impactou a gente tão positivamente, por que não influenciar outras pessoas a correrem atrás disso também, né? Então, assim, é algo que pra mim transformou muito a minha vida e eu gosto de passar essa minha paixão adiante também, porque eu sei que pode transformar a vida de outras pessoas. Mas eu tento não ser muito invasiva, né, porque senão é muito chato. Nossa, tem que estudar inglês, tem que estudar, né? Mas eu sempre tento trazer em situações, assim, aleatórias de forma natural, sabe? Então, por exemplo, pô, tem esse vídeo aqui que eu vi, que é em inglês e tal, depois dá uma assistida, que é bem interessante. Mas eu falo também sobre o fato de eu estar postando todos os dias em inglês, né? Que é um desafio que eu coloquei pra mim mesma. E como isso tá me ajudando a enriquecer o meu vocabulário, né? Mas assim, eu acho que é algo bem sutil, sabe? Eu gosto de motivar as pessoas, mas de uma forma mais discreta pra não ser muito invasiva. Mas assim, eu acho que cada pessoa tem uma vivência um pouco diferente também no contexto que eu estou, né, na empresa que eu estou, porque tem algumas pessoas que já tiveram, assim, o privilégio de condição financeira de custearem um cursinho de inglês desde quando eram crianças, né, já tiveram mais acesso a isso, mas, por outro lado, tem pessoas também que, infelizmente, não tiveram tanta essa verba financeira para poder pagar um cursinho, né, e assim, a gente sabe que no Brasil é complicado você falar, vou estudar inglês por conta própria. Beleza, mas assim, não tenho tempo, às vezes eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, às vezes na minha casa as pessoas não ligam muito para isso, não me incentivam. Então, acho que assim, são realidades diferentes, né? A gente sempre tem que refletir sobre isso também, né? Que nem todo mundo tem as mesmas condições, assim, para poder estar estudando inglês. Mas, como é muito importante, né, para o mercado de trabalho, então é interessante a gente estar correndo atrás disso, mesmo que tem gente que às vezes pensa, eu sou muito velho pra aprender inglês, tá muito tarde, mas acho que nunca é tarde demais pra você aprender algo novo, sabe? Acho que o que importa é você ter a força de vontade. Se você tem força de vontade, você consegue fazer qualquer coisa. Eu acho bem engraçada essa questão, né, de quanto que as pessoas se limitam por causa da crença delas, né? Uhum. Tipo, que não é a crença delas, é que é uma crença imposta pela própria sociedade. Exato. Por exemplo, eu vi um caso muito curioso de uma velhinha japonesa que com 81 anos ela começou a aprender a programar para desenvolver um jogo para iOS, para iPhone, Caramba, na verdade. que legal. Porque ela notava que pessoas idosas, qualquer problema, né, que ela queria resolver, ela notava que pessoas idosas não tinham muitos aplicativos pro perfil deles, entende? E aí Uhum. ela queria criar um jogo. Ela criou um jogo baseado num jogo existente na cultura japonesa, só que não tinha ninguém que queria desenvolver para ela. Aí ela falou assim, não, vou aprender. E aí, com 81 Uhum. anos ela começou a aprender e criou o Incrível. jogo. Que Não é incrível. legal isso? Nossa, quando eu for uma velha, eu quero ser igual essa senhora, então. E é tudo questão de mentalidade, não? Você pensava assim, não, tô muito Sim. velha, eu não teria aprendido. É igual que a gente estava falando antes, né? Eu acho que, assim, tem muita coisa que tá aqui na nossa cabeça que acaba limitando a gente de tentar experiências novas e sair da zona de conforto, né? Eu acho que às vezes a gente se coloca nessa posição de se colocar pra baixo, a gente repete tantas essas crenças limitantes que a gente pensa que a gente não é capaz de aprender algo novo, que inglês é muito difícil, ou alguma outra coisa, programação é muito difícil. Mas eu acho que é muito um processo, igual a gente estava mencionando, sobre autoconhecimento, né? Quando a gente começa a refletir e olhar pra si e pensar, por que que eu acho que eu não sou bom o suficiente? Assim, o que que tá me impedindo de correr atrás desse meu sonho, de aprender uma nova língua, de fazer algo novo, né? Eu acho que a gente tem sempre que se questionar sobre isso, porque só dessa forma a gente consegue realmente se desprender dessas crenças e evoluir como ser humano, né? Acho que a vida é muito curta pra gente se colocar, se prender com essas correntes e não tentar coisas novas. Então, acho que é muito importante a gente ter essa autorreflexão, assim, constantemente, né? Sim, sim, sim. Bom, Amanda, eu agradeço muito por você ter participado do podcast. E eu gostaria de saber qual que seria a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas aqui do podcast. Eu agradeço pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de poder
compartilhar minha tagarelice, as minhas ideias aleatórias, eu gosto muito de falar. Mas se eu fosse deixar uma mensagem pra quem tá assistindo esse podcast, não desista de aprender uma nova língua. Se é algo que te faz feliz, se é algo que você vê valor, continue. E também não se cobre tanto. Eu sei que às vezes a gente tem um pouco dessa ideia que, pô, tem que manter constante, tem que estudar sempre, se não estudar sempre, vai dar tudo errado. Mas não é assim, sabe? Eu falo de experiência própria, tem dias que eu não quero estudar, eu estudo um pouquinho, aí tem outros dias que eu já estudo um pouco mais. Mas acho que o importante é a gente saber também reconhecer as nossas evoluções, todo o nosso esforço que a gente tá fazendo, e não comparar tanto a nossa jornada com de outra pessoa, assim, cada pessoa tem o seu tempo pra aprender uma língua, cada pessoa tem o seu ritmo, e tá tudo bem, sabe? Se respeite, se ame e reconheça as suas conquistas. Acho que isso é o mais importante, não é sobre o final, né? É sobre o processo em si. Então, assim, aproveite o processo de aprender e se respeite também, saiba que você vai cometer erros e que tá tudo bem errar, sabe? Tipo, a gente aprende errando e isso é a coisa mais linda de aprender uma nova língua. Então, não se cobre tanto e só vai, que vai dar bom. Você gostaria de deixar suas redes sociais pro pessoal? Pode falar então, pro pessoal Sim, te acompanhar. claro. Então, pessoal, quem quiser aí me seguir lá no LinkedIn, Amanda Fernandes Alves. Eu tô tentando postar aí todos os dias sobre programação, desenvolvimento de software, soft skills também, que é algo que eu gosto, e sobre línguas também, então é um conteúdo bem diverso. E é isso, tô só no LinkedIn por enquanto, futuramente pretendo talvez começar um canal no YouTube, quem sabe, Legal. mas projetos futuros. Pessoal, todos os links eu vou deixar o link do LinkedIn dela aqui embaixo. E se no futuro ela criar um canal no YouTube, eu também vou deixar na descrição do podcast. Boa. Amanda, muito obrigado pela disposição novamente. E muito incrível o conteúdo, as dicas que você compartilhou. Acredito que o pessoal vai aprender muito e vai se inspirar também na sua história, na sua trajetória. Que isso, eu que agradeço, muito obrigada. Pra mim é sempre um prazer compartilhar minha história e meu amor pelo aprendizado das línguas. Eu acho que foi algo que me impactou muito positivamente. Eu espero que possa impactar também outras pessoas. Eu já Da estava mesma forma querendo, que assim, muito impactou. tempo trazer uma pessoa de programação, sabe? Aham. Só que eu nunca encontrei uma pessoa assim que, tipo, me chamasse a atenção. Entendi. Que bom, me sinto honrada então. E, tipo, é porque eu não trago, tipo, só pessoas que me chamam muita atenção, assim, eu vi lá, nossa, sabe, francês, alemão, programação, nossa, perfil muito interessante pra Aleatório. aprender. Aham. Eu Pô, gosto muito de estudar coisas diversas. Eu acho que isso amplia muito essa nossa mentalidade, né? Quando a gente se coloca assim à disposição pra tentar algo totalmente fora da nossa zona de conforto, né? Eu ficava com muito receio de ficar só na programação e me tornar uma pessoa meio fechada, assim. Mas uma coisa que eu percebi é que na programação também tem muitas pessoas diversas, né? Tem gente que tem vários outros interesses, assim. Não sei se você também. Tipo assim, eu vejo que muitas pessoas da programação gostam muito de música, por exemplo. Vejo que muita gente gosta. esse lado mais arte. Ou desenhar É, também. Outro exato. dia eu encontrei um cara que ele desenha estilo de desenho realista, sabe? Aham. Tipo, e o nível de desenho dele assim é tão alto assim que eu falo, nossa, o que que eu tô programando? Um talento perdido. Sim, sim. Mas eu acho isso muito bacana, assim, porque a gente pensa, pô, vou trabalhar como programação, então minha vida se resume a isso, mas não, sabe? Eu acho que tá tudo bem a gente ter hobbies, a gente ter outros interesses, e assim, no final do dia, a programação é um trabalho, né? Acho que tem muita gente que glamoriza demais a programação como se tivesse que ser nossa vida, mas não, sabe? Tá tudo bem a gente fazer outras coisas, acho que tá tudo bem também se descobrir, tentar coisas novas e reinventar. Acho que é muito sobre isso, assim, então. É uma coisa que eu tô tentando desconstruir também na minha mentalidade que eu tinha que gostar só de programação pra ser boa, enfim. Mas eu gosto também de compartilhar esses conteúdos diversos, assim, no LinkedIn sempre que dá. Para as pessoas verem que, assim, a riqueza dos profissionais bons são pessoas que têm uma mentalidade aberta e que não ficam presos só na parte técnica, né? Você tem uma visão, assim, de mundo mais. Amplo, né? Exato. Bom, muito obrigado, então. A gente se vê na próxima oportunidade. Que é isso, Próximo disponha. Eu idioma. que agradeço. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte de um podcast sobre línguas, porque os que eu fui eram todos sobre programação. E, cara, eu gosto muito de línguas, velho. Nossa, demais. Então eu tô
muito feliz de poder compartilhar umas dicas e sobre como foi o meu processo também, pra aprender línguas, assim. É uma coisa que eu gosto Vai bastante. acompanhar a jornada sua nos idiomas. Tem um colega meu que ele fala que ele vive uma saga de idiomas, sabe? Aí cada Ele vez, fala muitas línguas? sim, ele já aprendeu turco, Que italiano, isso? Nossa, animado, hein? Que isso? sim. E aí ele vai Turco? vivendo Nossa. cada saga uma após a outra. Bom, então a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Tchauzinho, boa noite. Muito obrigada, bom descanso. Já, Até. Boa semana. de nada.